Então eu quero falar sobre a alegria que impulsiona a nossa igreja. Hebreus capítulo 12, verso de número 2, diz a palavra do Senhor: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu posso pedir para vocês lerem mais uma vez bem alto, 1, 2, 3, e olhando. Senhor, fale aos nossos corações, que Teu Espírito possa ministrar cada um de nós poderosamente. Assim como cada canção, Senhor, impulsionou o Teu Espírito em nós, pedimos, Pai, que o Senhor possa nos impulsionar através da Tua palavra. Essa nossa oração, Senhor, crendo que nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus, crendo que nós já temos alegria que é plena no Senhor e na Sua presença. Em nome de Jesus, fala a nós, todo mundo diz amém. Amém? Que alegria é essa que levou Jesus à cruz? Essa é uma pergunta que em muitos momentos, obrigado Denise, em muitos momentos eu me fiz. Que alegria é essa que levou Jesus a suportar a cruz? Que alegria é essa que homens e mulheres do Evangelho suportaram nos momentos dos martírios em que a história nos aponta? Que momento é esse em que eles, em situações de calamidade, de sofrimento, de dor, com a sentença de morte, eles entoavam canções? Que alegria é essa para entoar canções? Que alegria é essa para você orar por aqueles que te ofendem, que te oprimem? Podemos lembrar de Estevão, o primeiro mártir cristão. Enquanto pedras o atingiam, palavras duras vinham sobre eles, ele viu os céus abertos e exclamou com um brilho nos olhos em Atos 7,56: eis que vejo o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Veja, Estevão não viu dor, o que ele viu foi a glória de Deus. Estevão não gritou por socorro, mas por perdão aos seus agressores. Podemos também pensar no mártir de Sebaste, lá em 320 depois de Cristo, onde 40 soldados romanos que se converteram ao cristianismo recusaram a adorar os falsos deuses. A sentença deles, morte. Eles ficaram nus em um lago congelado perto de Sebaste, em uma noite fria, a fim de que morressem congelados. Mas diz a história que todos os 40 homens, enquanto estavam ali congelando, eles entoavam uma canção. Nós não precisamos ir tão longe, podemos ir agora próximo aos mártires recentes. Dou um exemplo, no Vatican News, num jornal vaticano, diz que em 2015, os sequestradores da ISIS, que é o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, mataram 21 coptas egípcios. Coptas egípcios são os cristãos indígenas do Egito. Todos eles foram mortos, sequestrados por esse Estado Islâmico radical. E dizem que no vídeo em que os sequestradores postavam e mostravam, todos os 21 homens estavam adorando o Senhor enquanto eles eram mortos. De onde veio essa canção? De onde vinham essas canções? O que dizer dos homens que foram queimados, das mulheres que foram humilhadas? O que dizer de tantos outros? De onde vinha essa alegria que eles tinham de suportar e das canções que eram entoadas em momentos de desespero? Hebreus capítulo 12, verso 2: em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem importar com a vergonha. Eis a resposta. Jesus viu algo além da dor, além da crucificação. Ele conseguiu enxergar algo que estava sendo proposto a ele de tal maneira que ele passou por tudo isso. É curioso que na nossa mente a gente tem a visão do sofrimento da cruz ilustrado em filmes e cenas que nos fazem cair em prantos.
Talvez no nosso pensar e o que é comum, Jesus só sofreu naqueles momentos de cruz, no momento em que ele carregava a cruz, mas lá no momento em que ele estava sendo julgado, ele apanhou muito, muito. Mas a gente vai deixar isso para o Natal. Eu quero explicar a vocês como que funciona todo o processo de julgamento de Jesus e como que ele apanhou desde o primeiro momento. A cruz de Cristo foi pesada, mas a alegria que foi proposta era muito maior. A vergonha pública de Jesus foi grande, mas a recompensa que ele teve foi para a eternidade. Por isso que o Espírito Santo nos leva a perguntar nessa manhã: onde está a tua alegria? Onde está a mensagem que você carrega? Melhor, a mensagem que você carrega está exposto no teu semblante. Aonde está? Onde está a alegria no seu rosto? A verdade é que o mundo precisa ver que há uma alegria que o céu traz a nós, que nenhuma dor pode tirar da gente. O mundo precisa ver que há uma alegria que nem a morte pode tirar de nós. As pessoas precisam compreender que nada pode tirar a alegria de Cristo Jesus na nossa vida. Mas essa alegria a qual nós estamos mencionando, a alegria que os profetas têm, ela nasce através de dois meios. Primeiro é o Espírito Santo que faz nascer em nós. E segundo é a cruz de Cristo que traz alegria para nós. Por isso nós precisamos de duas convicções nessa manhã. A primeira dela é entender a alegria nascida do Espírito Santo. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você pode ler mais uma vez? Porque o reino... Em Israel, comer e beber eram parte das festas instituídas por Deus e das alianças que eles tinham. Mas Paulo está mostrando que o reino de Deus não é algo físico, não é uma mesa física. O reino de Deus é a presença espiritual. A alegria não está na mesa. Você pode colocar o que você quiser à mesa, mas a verdadeira alegria não é externa, ela é algo interno, é aqui dentro. Veja, Ana, mãe de Samuel, conta-nos a Bíblia que ela estava em momento festivo, o que fazia parte da lei judaica, as festas que Deus instituiu. E a Bíblia conta para nós que mesmo diante de uma mesa maravilhosa, de grande celebração, Ana não estava feliz. A 1 Samuel capítulo 1, verso 7 a 8 diz: e cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Ana tinha um banquete sobre a mesa, mas ainda estava com cara de choro, de tristeza, de dor. Ela não tinha alegria naquela mesa. Porque é o que Paulo está dizendo: olha, o reino de Deus, ele não é comida, não é bebida, mas é algo interno dentro de nós. Entende como Paulo está sendo profundo com os judeus ao dizer em Romanos, capítulo de número 14, verso 17, veja, o reino de Deus não é um ritual externo, mas é a presença do Espírito Santo dentro de nós, porque independente do que tiver na mesa, se eu tenho Deus, eu já estou feliz da vida. O reino não é o que está no prato, mas quem está sentado conosco na mesa. Se Deus está na mesa, eu já estou satisfeito. Ana continuava chorando, até que ela vai ao altar do Senhor com toda a sua tristeza e coloca diante de Deus toda a sua luta, toda a sua dor, todas as palavras de acusação. E quando Ana engravida, ela entende: eu estou à mesa com o Senhor, porque Deus encontrou favor na minha vida. Deus respondeu a minha oração. Eu estou à mesa. Ela honra o Senhor entregando Samuel, e Deus deu a ela mais filhos ainda, porque ela entendeu: eu estou na mesa com o Senhor. Isso faz toda a diferença. O mundo tem colocado sobre nossas mesas muitas coisas.
O mundo tem colocado sensações de satisfação que são muito rápidas, vão embora rapidamente. Tudo muda muito rápido, tudo é novo, rápido demais. Eu acho que eu estava conversando com um irmão, dizendo que antigamente a gente tinha alguém especializado em consertar coisas. Hoje, misericórdia, descarta e compra um novo. Eu me lembro antigamente que um familiar reclamava muito, não, porque a cultura dos americanos é pegar e descartar. Hoje veio para nós essa cultura. Nós também pegamos, nos serviu, a gente descarta o mais rápido possível. Antigamente, conheço fulano que conserta coisas. Não é assim, sim ou não? Hoje em dia é muito rápido, descarta-se muito rápido, porque a mesa é essa, tem que mudar o mais rápido possível, porque a mudança refere-se à alegria. Então, quanto mais novo eu te der algo, mais... E se você não mudar, você vai ficar atrasado. Hoje os celulares atualizam, e seja Android, iOS, tanto faz, se você for perceber, vai chegar um momento que o seu celular vai dizer, não tem como atualizar, porque o celular já está velho demais, por favor, tome vergonha e troque por um novo. Sem vergonha, né? Mas é isso. É isso. O mundo coloca algo sobre a nossa mesa, para ver se aquilo traz alegria momentânea. E de fato traz momentânea, mas a única alegria que persiste é a alegria de ter Deus conosco à mesa. Esta alegria, só o Espírito Santo de Deus que dá a nós. E Ele oferece uma alegria como convicção. É uma força interior, é uma certeza que está dentro de nós. Isso é maravilhoso, não há dúvida em nós. Quando nós estamos na presença do Senhor, meu Deus, muda tudo. Paulo e Silas é um excelente exemplo, apanharam a noite inteira. Mas quando eles entraram na prisão, presos os pés e as mãos, um olhou para o outro e disse, vamos adorar ao Senhor. É uma alegria, irmãos, que só tem quando o Espírito Santo está sobre nós. Diante de todas as circunstâncias, eles cantaram uma canção que foi tão forte, que estremeceu tudo. A verdade é que existem pessoas presas a dores, decepções, frustrações, mas nós, como profetas, impulsionados pelo Espírito Santo, aqueles cujo tem alegria que o Espírito Santo traz a nós iremos orar por essas pessoas. Porque enquanto a nós há uma alegria, muitos estão presos a coisas que não geram alegria, mas somente tristeza, somente dor, somente ansiedade. Mas o Espírito Santo quer te usar para libertar essas pessoas. Deus quer nos levar a multidões para que elas possam trazer um cântico novo. Meu Deus, quantas vezes Deus deve olhar para nós e com saudade de ouvir um cântico novo saindo de nossos lábios. O mundo está em silêncio, mas a Bíblia diz para nós que todo ser que respira louve ao Senhor. Tem um cântico que precisa sair dos lábios das pessoas. Por isso, quem vai trazer esse cântico é a alegria que o Espírito Santo dá a nós. Por isso que a minha oração é, Senhor, enche a pessoa do Espírito Santo. Mais poder, mais unção, porque quanto mais do Espírito você tem, mais alegria aparenta-se na sua face. Mais alegre você é. Mais você entende que não importa a circunstância, você sempre vai estar lembrando, o Espírito Santo me traz alegria de estar aqui hoje. Eu acordo de manhã, está o marido com a cara amassada, está os filhos reclamando, mas graças a Deus, porque Cristo Jesus morreu na cruz, Ele me deu o Espírito Santo, e Ele ora por nós, Ele intercede por nós, e nem quando eu sei orar, Ele está orando por mim. Olha que coisa maravilhosa. O nosso papel como igreja profética é fortalecer, animar, consolar no poder do Espírito Santo, porque somente Ele trará alegria que muitos faltam. A alegria fortalece a gente, irmãos. Quando eu oro, Marilane, para que alguém seja cheio do Espírito, eu quero que ela seja cheia de alegria, porque somente o Espírito traz alegria. E aí, Fátima, eu entendo que a alegria vai fortalecer a gente. Veja, isso aqui é muito importante. O profeta Neemias, no capítulo de número 8, verso de número 10, diz a palavra do Senhor: portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que o Espírito dá renova forças quando a alma anda desanimada. Mas sabe uma coisa curiosa?
Você sabe qual era o cenário de Neemias quando ele disse isso? Veja, o povo estava voltando do exílio, o pessoal estava triste, estava desanimado, estava quebrado financeiramente, abalado emocionalmente, entristecido, mas ainda assim Neemias declarou: portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o que dizer de Abacuque? Em meio a uma perda total, sem nada, o negócio estava triste, ele vai dizer algo incrível. A Bíblia conta que ele entoou uma canção chamando a alegria. Veja Abacuque, capítulo de número 3, verso 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, todavia me alegrarei no Senhor. Eu posso ficar sem nada, posso perder tudo, mas eu sei que a minha alegria vem do Senhor. Ele está chamando para ele algo que ele não está vendo. Ele está chamando algo que, se fosse depender de resultados, ele estaria chorando, desesperado, sem dormir. Mas ele está chamando a vida dele, a alegria que somente o Senhor dá. Senhor, eu estou chamando a sua alegria, porque se eu olhar para os resultados, eu vou chorar. Mas quando eu olho para o céu, eu sei que lá vem a minha esperança, lá vem meu socorro. E eu sei que o Senhor pode mudar realidades. A alegria que o Espírito Santo nos dá, irmãos, resiste a qualquer tipo de caos. Se o seu relacionamento está baseado em resultado, irmãos, vai estar ruim para o seu lado. Se for baseado em resultado, vai ficar ruim do seu lado. É por isso que são profetas. Por isso que Abacuque é um profeta. Senhor, as coisas estão muito ruins aqui do meu lado. Está faltando comida, os gados, misericórdia. Nada floresce, parece que nada, não tem vida. Mas eu sei de uma coisa que queima o meu coração. Apesar de tudo isso, eu vou me alegrar ao Deus da minha vida. É isso que importa. Eu quero me alegrar ao Deus da minha vida. Enquanto o mundo vê desespero, o que nós como igreja profética temos visto? Enquanto o mundo vê desespero, o que nós temos visto como oportunidade? Veja, enquanto o mundo grita algo, nós temos que ser homens e mulheres cheios de ousadia de Deus e começar a declarar alegria quando há tristeza. Nós chamamos a existência aquilo que não está ali. Quando você ora por alguém, pela conversão, a pessoa não se converteu ainda, mas você ora chamando a existência aquilo que ainda há de acontecer. Quando Abacuque chama a alegria, Neemias chama a alegria, quando nós chamamos a alegria, talvez o ambiente não seja da alegria, mas quando a gente chama, a gente ora, nós estamos movendo os céus ao nosso favor. Nós falamos 6 meses sobre céus abertos, irmãos. Se nós orarmos, os céus vão se abrir e Deus vai derramar oportunidades para nos alegrarmos, para entendermos quem Ele é. Essa é a nossa canção. Senhor, eu estou vendo homens dos mártires, Senhor, ali cantando, adorando o Senhor. Eles deviam estar desesperados, mas algo dentro deles trouxe uma alegria que somente o Espírito Santo dá a nós. Porque o Espírito Santo dá uma alegria que nos fortalece, nos impulsiona. Não somente isso, a alegria também enche o coração do crente. O salmista, Davi, o grande salmista, no capítulo 4, verso 7, ele vai dizer: encheste o meu coração de alegria, maior do que daqueles que têm fartura de trigo e vinho. Você pode ler bem alto, 1, 2, 3, hein? Puseste A gente leu como se estivesse triste. Vamos ler de novo alegre? 1, 2, 3 e... puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se explicaram. Veja, Davi sabia o que era viver em palácios. Ele sabia o que era cavernas. Ele sabia o que era uma mesa cheia de banquete e migalhas. Ele sabia disso. Davi sabia disso, mas ele aprendeu que a presença é melhor do que coroa, trono, banquete, a mesa. Ele aprendeu que a presença de Deus é maior do que todas as coisas que ele já tinha experimentado na vida.
Veja, puseste alegria no meu coração, muito mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram trigo e vinho. É como se Deus dissesse, talvez eu poderia, faça essa pergunta, o que vai trazer mais alegria? Você abrir seu celular, entrar no seu banco, abrir seu aplicativo de banco e ver R$1 milhão ali, ou saber que Deus te ama? Ah, duvido, sai fora. Entendeu? Eu vou dizer, meu Deus, não faz essa pergunta não que eu vou responder. Daqui a semana eu respondo, A gente não pode ser mentiroso, e nem menos eu faria isso. Eu não vou dizer para vocês que uma mesa com uma feijoada não me traz alegria, misericórdia. Sai até, acorda até mais. Se falar que vai ter feijoada no outro dia, eu vou até mais alegre, sim ou não? Misericórdia. A gente acorda mais alegre ainda. Olha, amanhã eu vou te levar para o churrasco. Já estou dormindo feliz, acordando melhor ainda. Mulher pode brigar comigo, você não, vou comer o churrasco também. É isso aí, tá tudo certo. As coisas do mundo são prazerosas e foi Deus que criou para nós. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Se puder comprar, compre. Se puder fazer, faça. Mas saiba que a verdadeira alegria é o Senhor. Essa é a verdadeira alegria. Porque R$1 milhão vai sumir da tua conta um dia ou outro. Vai acabar, mas o Senhor prevalecerá e estará conosco para toda a eternidade. A alegria do Espírito, irmãos, não depende do que temos, mas de quem temos dentro de nós. Sabe, igreja, um rosto alegre fala mais alto do que um sermão inteiro. Um rosto alegre fala muito mais alto do que uma manhã inteira de culto. Aí se você chega na igreja com a cara de tristeza, misericórdia. Se você vai para o seu trabalho com a cara de tristeza, eu não quero ser crente não. Imagina um crente chegar na igreja cheio de peso no coração, com aquela cara triste. Aí quando olha para o lado tem outro igual a ela. Aí olha para o outro, tem outro com a cara zangada, outro que chupou limão, misericórdia. Eu acho que eu vim para o lugar errado. O crente tem que estar sempre sorridente, porque nós temos o Senhor. Tem que estar em nós a alegria, é saber entender a vida, é saber compreender as coisas da vida. Mas o que a gente vê, às vezes, é gente, tudo cara emburrada, misericórdia. Só no jogo, só de dia de futebol a gente pode. Depois tem que sorrir, misericórdia. Mesmo a mulher reclamando, o marido reclamando, a gente tem que estar alegre, porque nós somos a verdadeira pregação e mostrar para os outros, olha, Jesus é maravilhoso. Conta-se uma história, eu me lembro disso, não sei se, eu não lembro qual projeto de missão, não sei se foi daquele projeto de missão que eles levam Bíblias, eu esqueci o nome. Mas conta-se que foram matar alguns crentes, os radicais muçulmanos foram matar alguns crentes. E Mito foi matar uma família missionária. E aí o comandante deu a ordem a um dos soldados a fuzilar a família. Só que quando o soldado estava com a arma engatilhada para fuzilar, o casal estava adorando, cantando a Deus e sorrindo, e o cara não conseguiu atirar. Aí ele mandou o segundo, e o segundo também não conseguiu atirar. E aí o comandante ficou perplexo, ficou com raiva, dava bronca neles, e ele mandando tampar os ouvidos, tampe os seus ouvidos. E eles adoravam o Senhor, eles choravam na presença do Senhor. E aí um dos soldados falou assim, olha, como se adora no momento de morte? Os dois soldados abaixaram as armas. O comandante foi e abaixou as armas e saiu e deixou eles lá. Esses 3 missionários, esse casal, essa família, conta esse testemunho, que a adoração impediu que aqueles homens viessem matá-los. Aqueles 3 homens saíram dali inconformados, porque eles não entenderam como que o natural é a pessoa chorar, entrar em desespero, alguns se urinam, outros defecam no momento é um desespero, é morte. Ali você vai ser morto. Mas eles estavam cantando, os 3 juntos, adorando, cantando e louvando o Senhor. E nós aqui, sem nenhuma arma apontada a nós, sem ninguém desesperado atrás de nós, às vezes a gente, não estou a fim de adorar hoje. Hoje eu não estou muito alegre. Eu não sei por que isso, por causa daquilo. O problema nosso, irmãos, está no quanto do Espírito nós temos. Porque o Espírito Santo gera em nós uma alegria que fortalece e nos enche da presença do Senhor Jesus. O teu problema talvez é que você não esteja buscando o Espírito Santo.
A segunda coisa que nos traz alegria, que temos que ter como convicção, é que a cruz traz uma alegria poderosa em nós, uma alegria inimaginável, uma alegria única, que tira todo o peso de nossos ombros. A cruz, ela é o altar onde a tristeza do homem se encontra com a alegria de Deus. Na cruz, toda a minha dor, todo o meu pecado, todo o peso que eu carrego foi desfeito, e Deus ali trouxe paz do Espírito Santo sobre a minha vida. Sabe, todos nós nascemos com fardo de culpa, de peso, com peso na consciência. Todos nós temos sobre nós o peso da queda, o sofrimento da inadequação. Nós nos sentimos presentes, nunca nos sentimos parte de algo da família de Deus, porque o peso do pecado está sobre nós, nos sentimos péssimos. Mas a cruz de Cristo é o lugar que Deus pega o seu peso, tira de você e entrega um fardo que é leve. Por isso que Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 12, verso 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre um madeiro. Todo esse peso que a gente carrega, todo o pecado, ele pega isso e carrega no madeiro, tirando de nós toda a acusação do inimigo. Porque a palavra do Senhor diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Além da alegria e de tirar o peso, a cruz também nos reconcilia com o Pai. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19 diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Veja, a cruz não apenas remove o pecado, ela restaura relacionamentos. Entenda, Deus não queria simplesmente limpar o peso da culpa sobre nós. Ele queria reconquistar o nosso coração. Sabe, eu sempre, quando eu lembro da cruz, eu lembro de uma ilustração que marca muito a minha vida. Eu já contei ela, vou contar de novo. Quando que um príncipe tinha prazer de passear pelos campos. Em um determinado momento, ele quis ir para onde haviam os plebeus, a escória. E aí ele decide então sair, e vai guardas, e vai música, e vai toda aquela, de forma pomposa, lá vai o príncipe. E ele olha aquelas pessoas, pobreza, ele olha para um lado, para o outro. Mas de repente ele se depara com uma mulher linda. E ele automaticamente, o coração começou a bater muito forte. Assim, quando o Bruno olhou sua amada esposa, o coração batia forte. Ele olhou e falou assim, opa, só que automaticamente ele pensou, se eu descer aqui, essa mulher não vai agir com naturalidade? Então ele volta para o palácio, mas ele dorme pensando nela, Ana, as duas Ana. Ele dorme pensando nela, ele acorda pensando nela. E vai lá ele de novo, mais uma vez, ele quer passar por ali, porque aquela mulher estava ajudando o pai na ferraria, cuidando de ferraria. E ali estava cuidando, ele olhava aquilo, e toda hora o pessoal olhando para ele, assim, não entendendo, mas ele parava o cavalo e olhava ali, abria um sorriso. Mas a mulher não dava atenção, porque quando a mulher sabia que o príncipe estava, a posição era ficar de cabeça baixa. Então ele disse, olha, só tem um jeito, eu quero casar com essa mulher. Mas se eu for lá pedi-la em casamento, o pai dela vai permitir, porque eu sou príncipe. É fácil. Então o que ele decide? Ele então coloca uma roupa de plebeu e começa a se sujar todo e vai e começa a visitar aquela mulher. Chega lá e pede trabalho para o pai assim o aceita. Ele não tem muito jeito, mas ele está tentando. Ele é príncipe. Ele aprendeu a escrever, não bater em pé. Mas lá está tentando. Ele começa a se aproximar da moça. Eles começam a se gostar, ele começa a ficar apaixonado, ela mais ainda. Então ele decide que vai casar com ela. E ele pergunta a ela, você aceita casar comigo? Olha, eu aceito, mas você tem que pedir para o pai. Então amanhã eu vou fazer esse pedido. No outro dia, lá veio o príncipe. Só que não mais como alguém como ela, mas veio com a sua roupa de príncipe. Chegou diante dela, ela olhou escandalizada. Pediu para que o pai não mais abaixasse a cabeça, mas se levantasse. Ele disse, olha, eu quero pedir a sua filha em casamento. Mas você não era o cara. Sou eu mesmo. Mas por que você fez isso?
Porque se eu não fosse igual a ela, me vestisse igual a ela nunca me amaria verdadeiramente. Seria algo forçado. Mas eu precisei conquistar o coração dela para que ela casasse comigo. A Bíblia conta para nós que Jesus, ele veio ao mundo, se desfez de toda a sua glória, de todo o seu poder, andou entre nós para nos reconciliar com o Pai. E nós somos aceitos em Cristo. Por que nós somos aceitos no palácio? Porque o príncipe Cristo Jesus veio até nós, nos conquistou com o seu amor, com a sua graça, se fez homem, abriu mão de toda a sua glória para poder encontrar comigo, com você. Feia desse jeito, mas ele encontrou graça em nós. E aleluia, maravilha. Agora em Cristo todos somos lindos, amém? Senti muita firmeza não, amém? Até quem é feio é bonito, eita glória. Misericórdia. A cruz, ela reconcilia, e a cruz gera uma alegria inimaginável. 1 João capítulo 3, verso 1. Olha que coisa maravilhosa. 1 João capítulo 3, verso 1. Eu quero que você leia com toda a força. 1, 2, 3 e... Vede quão grande... Veja, a cruz, ela não apaga somente o passado, mas ela cria um futuro para nós, ela aponta para algo maior. Veja, vede com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados de filhos de Deus. A cruz traz a alegria da nova identidade. Agora, nós não somos mais inimigos, agora nós somos filhos de Deus. Antes éramos tomados pela vergonha, agora nós temos uma herança. Olha como tudo isso faz uma diferença. Essa alegria que a cruz traz a nós, a alegria da graça de Deus, ela move o coração dos profetas. O que fizeram muitos homens morrer porque aceitaram Jesus e não negaram a fé, pelo único fato de que eles sabiam, o Espírito Santo traz uma alegria, e a cruz tira de nós um peso que ninguém pode, e ela traz para nós uma alegria, uma paz, uma leveza que dá para viver com alegria esse mundo. É isso. O Espírito Santo nos traz alegria, e a cruz traz alegria para nós, através da identidade, através de reconciliação, através do peso do pecado que tira de nós. Veja, os discípulos choraram na sexta-feira, se esconderam no sábado, e a Bíblia diz que no domingo, quando eles viram Jesus ressurreto, de João capítulo 20, verso 20, eles se alegraram-se quando olharam para a face do Senhor Jesus. Eles se alegraram quando olharam para a face do Senhor Jesus. Sabe, Satanás e os seus demônios acharam que a cruz iria tirar de nós a esperança. Pelo contrário, a cruz nos impulsiona 2 vezes mais. Sabe, irmãos, a cruz nos faz lembrar que um dia eu e você iremos ver a face do Senhor. Eu acho que o maior clímax da morte é quando nós abrimos os olhos, nos depararmos com algo inimaginável, e nós ouvimos a seguinte voz: vinde benditos do meu Pai. Quantos querem ouvir isso aí? Dá uma glória a Deus. É isso. Vinde benditos do meu Pai. Logo, como profetas e profetisas, qual alegria nós estamos pregando? Eu estou falando de testemunhos. Pastor, eu não prego, a sua vida é uma pregação. A maneira como você fala é uma pregação. Como dito, uma face alegre fala muito mais do que 1 hora de sermão. Como você tem pregado essa alegria que está no Espírito? Pastor, eu não tenho alegria. Então você não está tendo o Espírito Santo na sua vida. Porque você pode ter todos os bens que você deseja, você pode ter quantas casas, você pode ter quanto dinheiro do banco você quiser, mas isso não quer dizer que você vai ter uma alegria eterna. Era a crise de muitos. Nossa, eu não entendo rico com depressão. Eles falavam isso. Vocês se lembram disso? Que negócio é esse de rico ter depressão? Que negócio é esse? Que absurdo é esse? A gente não tem nada aqui, a gente está comendo carne de gato, mas a gente está feliz. Rico com depressão?
Uma vez eu vi um rapaz que era muito, muito pobre e se tornou um cara bilionário. E aí ele disse o seguinte: burnout? O que é isso? Burnout é coisa de rico. Pobre não tem burnout. Ele fala dando essa criticada, ele critica, né? Claro, a gente entende que existe o peso do trabalho, a gente compreende isso. Mas a fala dele é: que negócio é esse de cansaço? Eu vim lá de baixo, eu sei do que eu estou falando, dizia ele. E ele ainda disse: olha, as alegrias que eu tinha com a minha família lá atrás, eu continuo tendo até o dia de hoje. Quando nós não tínhamos nada para comer à mesa, sentávamos à mesa juntos. Hoje nós temos tudo e ainda sentamos à mesa juntos. Porque a gente entende que a alegria é algo que é gerado por Deus. Sabe, qual a alegria que nós estamos pregando? Através de nossas ações, da maneira de falar, da maneira de agir. Será que nós pregamos a alegria do consumo e da fama? A pessoa vem alegre para dizer aquilo que tem, mas não é alegre para dizer o Cristo que tem. A pessoa é alegre porque conseguiu a fama que tanto desejava, mas não é alegre para espalhar a fama de Cristo à terra. Será que a sua alegria está pautada às curtidas que a gente recebe hoje, né? No mundo digital, nossa, recebi 1000 curtidas, olha, recebi isso tudo. Onde está a alegria verdadeira? Será que a nossa alegria vem do Espírito e da cruz de Cristo? Se nós não vivemos a alegria do Evangelho, o mundo nunca verá Jesus em nós. Se nós não vivermos a alegria que há no Espírito Santo, o mundo nunca verá Jesus em nós. Sabe, ontem eu estava no culto aqui das mulheres, foi maravilhoso. E no momento da adoração eu estava falando: meu Deus, só teu Espírito anima a gente, só o Senhor anima a gente. A verdade é que às vezes a gente vem para a igreja e é o corpo que traz a gente. Quem já viveu isso? É o corpo que está trazendo, não é a gente que vem não. A gente não vem porque quer, às vezes é o corpo que está trazendo a gente. E não foge não, eu já passei muito por isso. E aí ontem eu estava falando: meu Deus, parece que o corpo trouxe muitas pessoas aqui hoje. Mas nós precisamos trazer a alegria do Espírito Santo. Por isso que ontem, quem esteve aqui no culto de ontem, eu desci para ministrar, porque eu senti que nós precisávamos gritar para dentro de nós. O Espírito Santo queria gritar que havia uma alegria, há uma alegria no nome dele. E nós precisamos orar mais, buscar mais ao Senhor. Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito, porque Seu Espírito traz liberdade. Irmãos, quem entende o que é liberdade é alegre. Então não adianta eu falar de liberdade. Não, gente, o Espírito Santo traz liberdade, se sinta livre. Mas que liberdade é essa que você está assim? Meu Deus, Jesus amado. Não, sai fora, misericórdia. Se não vivermos a alegria do Evangelho, o mundo nunca verá Jesus em nós. O profeta triste vai pregar o quê? Um Cristo distante. Um profeta desanimado vai pregar o quê? Desânimo. Salmo 51, verso de número 12. Salmo 51, verso de número 12. Se coloca de pé em nome de Jesus. Ou você, se quiser, agradeço. Salmo 51, verso de número 12. Você pode ler bem alto? Agora, vamos lá. 51, verso 12. Vamos lá? Torna-me. Mais uma vez, dar-me a alegria da tua. A alegria do quê? Da tua salvação. Sabe, amados, precisamos ser sinceros. Essa foi a oração de Davi, Gil. Essa foi a oração de Davi. O homem segundo o coração de Deus. Davi está dizendo: restitui-me a alegria da tua salvação. Traga-me de volta. Dê-me de volta. Você sabe por quê? Porque até nós podemos perder a alegria. Sim ou não? Até nós podemos perder a alegria. Mas a oração de Davi é: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com o espírito voluntário. O homem, segundo o coração de Deus, está pedindo: eu preciso que a tua alegria volte de novo.
Eu creio que hoje o Espírito Santo de Deus está nos chamando para olhar para os nossos corações e realmente fazer essa pergunta: o que tem gerado alegria dentro de nós? Porque quando eu olho para os mártires, quando eu começo a olhar o que Hebreus capítulo 12, verso de número 2 diz para nós, quando eu começo a entender o que a Bíblia está dizendo, eu começo a questionar que alegria que está dentro de mim. Veja, Hebreus 12, 2, veja, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposta. Veja, algo foi mostrado para Cristo, que ele disse: eu vou passar pela cruz, eu vou passar pela humilhação, eu vou passar pelo abandono da minha família, eu vou passar por rejeição, eu vou passar por falsas acusações, eu vou passar por afrontas, eu vou passar por humilhações, eu vou passar por abandono. Eu sei que nenhum amigo vai estar comigo no final, mas eu vou passar por isso, porque eu sei que eu vou ver a Valéria salva lá na frente, porque eu sei que eu vou ver a Jaqueline feliz lá na frente. Essa percepção, que tipo de alegria eu e você temos tido. Senhor, eu sei que toda humilhação, toda dor tem um propósito, e por mais belo que a gente use essas palavras bonitas, a gente diz: olha, quanto maior a dor, maior a vitória, quanto maior a dor, maior a alegria. Uma coisa eu sei: no mundo teremos aflição, mas nós não podemos temê-lo, porque se Jesus venceu, nós vamos vencer. E eu sei que é uma alegria plena e maravilhosa esperando cada um de nós. Nós podemos ver hoje e viveremos para toda a eternidade. Mas se no seu coração você ainda sente que há uma tristeza, que há algo que desanima, que há algo que, pastor, eu não tenho sentido alegria ultimamente, então eu quero voltar com você a ler esse salmo mais uma vez, salmo de número 51, em que Davi está dizendo, isso tem que estar no nosso coração, no verso de número 12, restitui-me, Senhor, traz de volta a alegria da tua salvação, porque quando eu vejo o que o Senhor faz, isso gera alegria na minha vida. Então eu quero convidar você, enquanto o Ministério de Louvor vai entoando uma canção, eu quero pedir em nome de Jesus,